Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin. Olá, estamos começando mais um Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, dá uma olhada ali no convidado que esteve aqui, ou mesmo programas anteriores que ficam alojados, dá uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, maio, mês de aniversário da Ótica Santos, quem ganha é o cliente, descontos que variam de 20% até 60%, tudo e até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Odontologia, Implantodontia, Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin, ali na Floriano Peixoto, 1124, sala 202. Planeta Bola, Casa dos Boleiros em Santa Maria e Mercado das Rações, sempre o melhor para ser o melhor amigo. Uma loja na Bozano de 330 e outra na Elvio Basso 1357. Gustavo Dalla Fabra está aqui com a gente, né? Satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Tessis. Bom dia a todos. Pois é, como é que está teu ano de 2023? Dá uma conta para nós aí, sei que tu andou já disputando algumas competições, está te preparando para outras. Exatamente. O ano está só começando, na verdade, né? A gente teve há 2, 3 semanas atrás agora a minha primeira competição. Foi uma competição onde eu estava voltando de lesão, mas serviu para voltar a pegar confiança. Foram os Jogos Universitários Gaúchos, competição que eu acabei me sagrando bicampeão dos 100 metros, fui campeão dos 200, a gente foi campeão também no revezamento 4x100, representando a equipe da UFSM. E essa competição então acabou dando vaga para a gente competir mais uma vez no Campeonato Brasileiro Universitário, que esse ano vai ocorrer em Brasília de novo. E vai ser uma competição muito forte, e posteriormente a ela eu já tenho o Campeonato Brasileiro mesmo, que não é só universitário, é entre os principais atletas do país, que é uma competição atrás da outra, e vai ser um período aí bem bom e bem forte para a gente tá competindo. Me diz uma coisa, Gustavo, sempre tu gostou de praticar o atletismo? Tinha outro esporte antes que te chamava a atenção? Eu tenho uma história bem legal, na verdade, dentro do esporte, né? Meus pais foram atletas, minha mãe era atleta de vôlei, meu pai foi atleta profissional de futebol no interior aqui do estado. E desde cedo eu sempre cresci no meio do esporte, muito mais no futebol, obviamente, como toda criança cresce. Então sempre gostei de jogar bola, mas dentro da escola eu tive muitas oportunidades em outras modalidades, né? Pratiquei vôlei com modalidade da minha mãe, pratiquei futsal, cheguei a jogar por muito tempo na base da Soeva lá em Venâncio Aires, que é a minha cidade natal. E ali no ensino médio, 2015, eu conheci o atletismo, comecei a praticar, e foi um dos esportes que mais me deu a oportunidade de conhecer o Brasil nesse sentido. Viajei para vários estados, hoje todos os estados fora do Rio Grande do Sul que eu conheço é por causa do atletismo, né? Conheci Paraná, Santa Catarina, viajei para o Rio de Janeiro, vou ir para Cuiabá ainda agora esse ano, já fui para Fortaleza, Minas Gerais, Goiânia, Brasília, então tudo isso é graças a esse esporte aí que tem me dado muitas oportunidades. E Gustavo, no atletismo sempre foi esse tipo de prova que tu disputaste, ou tu começou até chegar e começou como? Eu comecei, na verdade, a primeira prova que eu comecei a fazer hoje, até pra galera entender, eu sou atleta de velocidade, faço provas de 100, 200, às vezes 400, mas comecei, a minha primeira prova foi 1.500. A prova longa. Uma prova longa, meio longa ali, mas não me saí muito bem, fiquei eu acho que em sexto naquela ocasião,
mas comecei a treinar provas de salto. Sempre tive uma capacidade muito boa de saltar, e numa das primeiras oportunidades numa competição onde eu fui fazer o salto triplo, eu acabei sendo campeão sul-brasileiro dos Institutos Federais em Novo Hamburgo, e essa competição que me credenciou ir para o Campeonato Brasileiro dos Institutos Federais, que foi minha primeira competição fora do estado, e a partir dali eu vi, olha, vamos começar a treinar que a gente vai começar a viajar para longe, né? E aconteceu. Comecei a me dedicar primeiramente nos saltos, e depois, no ano de 2018, quando eu entrei para a UFSM, eu continuei ainda fazendo a prova do salto triplo e do salto em distância. 2019 também me mantive nessas provas, mas já tentando fazer umas provas de velocidade, que é muito característico de quem salta, né? Tem que ser um atleta rápido. Então, de vez em quando brincava nos 100 metros ali, mas nunca cheguei a treinar especificamente para essas provas. Só que aí aconteceu a questão da pandemia, tive que voltar para minha cidade lá em Venâncio, e lá a gente não tem um espaço adequado para a prática de todas as modalidades do atletismo. A gente tem uma pista de brita, que ela é só uma pista demarcada, e o que eu conseguia fazer lá era correr. Então eu comecei a migrar mais para essas provas de velocidade, tanto é que eu treinei por 2 anos ali durante a pandemia, só treinando, e dentro desse período consegui me sagrar campeão gaúcho pela primeira vez. Fui em 2021 lá medalhista brasileiro universitário dos 100 metros também, tudo treinando numa pista de brita, em locais que não eram os mais adequados, né? E hoje em dia já me caracterizei mais como velocista do que como saltador. Então, digamos assim que a pandemia te deu um direcionamento para a tua atualidade. Exatamente. Hoje eu até brinco, né, que a pandemia foi meu melhor período de treinos que eu tive. Porque se a gente for olhar o que de fato é uma rotina de atleta, é acordar de manhã, treinar, comer, descansar, talvez treinar de tarde, dormir de noite, e é esse ciclo que se repete. E eu consegui viver esse ciclo durante a pandemia, porque, claro, estava no conforto, estava na casa dos meus pais, só precisava me preocupar em treinar. As aulas da faculdade não tinham obrigação da gente estar presente na chamada, então a gente só tinha o compromisso de entregar os trabalhos solicitados pelos professores ou fazer as provas conforme fosse estipulado por eles. Então eu consegui ter um compromisso muito maior com o atletismo, e foi o período que eu mais me desenvolvi dentro do esporte. Tanto é que quando eu voltei agora, 2022, para Santa Maria, eu senti um peso muito grande no fato de eu ter que trabalhar, ter que estar cumprindo carga horária nas aulas, ter que treinar. Então foi um período, ano passado, mentalmente cansativo. Por mais que eu tenha feito minha melhor marca nos 100 metros, foi um período bem extenuante, assim. Bom, aí na universidade agora, aqui com essa pista, né, facilita para vocês, está ajudando? Sim, com certeza. Tu ter um espaço físico adequado para a prática do atletismo faz muita diferença. Claro que para minha prova, como é uma prova de muito impacto, muita porrada no chão, uma prova muito bruta, às vezes estar direto na pista ali acaba atrapalhando. Então a gente opta às vezes por correr na grama, correr na terra, até para evitar essa carga de estresse grande. Mas sem dúvida nenhuma, tu entrar numa pista que ela já tem os espaços completamente demarcados, as distâncias que tu tem que correr, tu já sabe se orientar certinho dentro da pista, é muito maior. Porque lá em Venâncio, por exemplo, a pista que tinha era só uma marcação de brita, só o espaço ali. Eu sabia que por dentro ela tinha 400 metros, mas se eu quisesse correr 250, se eu quisesse correr 300, se eu quisesse correr 150 metros, eu tinha que... Tu mesmo ir lá marcar. Eu mesmo marcar, fazer as marcações. Então é algo que também toma tempo dentro do treinamento, né? Fazer essas marcações corretas. Então tu ter uma pista sintética muito mais parecida com aquilo que tu vai ter no dia da competição faz total diferença pra gente, né? E a equipe de vocês aqui tem tido um desempenho que vocês consideram a que nível? Bom, médio, regular? A gente tem que até primeiro avaliar em que situação, em que momento que a gente está com a equipe, né? A gente vem de um processo ali final da pandemia, que ano passado a gente não conseguiu desenvolver tanto as atividades conforme a gente gostaria, e a gente está num processo então de reformulação, né, da equipe universitária. O que acontece?
eu sou vinculado por uma outra equipe a nível de federação, a nível de clube, né? Eu faço parte da equipe do Noroeste Runners, lá de Juí, que é uma equipe que tem me dado um suporte muito bom como atleta, um dos melhores suportes que eu já tive nos últimos períodos aí. E tenho vínculo total universitário com a FSM. Mas a gente ainda assim dá um apoio, ajuda a galera de todas as formas. E a gente está, como eu falei, num processo de reformulação, fazendo com que a galera volte a querer estar na pista, que era o que a gente sentia muita falta. Ano passado a gente teve em alguns momentos que juntar uma galera que era de outros esportes para ir para competições, que não é o mais adequado, né? Mas foi necessário pelo momento que a gente estava. E a partir de agora, sim, a gente está conseguindo ter treinos coletivos também, que é o que a gente sempre sentiu falta, porque por mais que o atletismo seja um esporte, uma modalidade individual, tu ter aquele senso de pertencimento a um grupo faz total diferença na hora das competições, né? Então, a gente teve agora no Gaúcho Universitário uma diferença em relação aos outros anos, que a gente vinha sendo 3 anos consecutivos, ou 4, 2018, 2019, isso, a gente veio 3 anos consecutivos sendo a equipe campeã dos Jogos Universitários Gaúchos. No geral, o que é o geral? É a soma dos pontos da equipe masculina com a equipe feminina. Entretanto, esse ano teve uma alteração no regulamento, que foi meio suspeita, né? Até é estranho assim, mas os atletas só iriam pontuar para suas equipes se eles atingissem o índice para o Campeonato Brasileiro Universitário. Só que como a gente está num processo de reformulação, que a galera está vindo pela primeira vez conhecer a modalidade, nós tínhamos muitos atletas que não estavam no nível para fazer esse índice. E a gente acabou perdendo muitos pontos nesse sentido. E aí a equipe feminina da Sojipa acabou sendo campeã, a da UFSM ficou em segundo, mas no masculino a gente foi a equipe campeã. Só que no geral, somando todos os pontos, pela primeira vez a gente acabou não sendo a equipe campeã universitária. Perfeito. Aqui no grupo da UFSM, da equipe da UFSM, tu tens algum orientador ou tu recebe orientação direto da tua equipe? Já fazem, desde quando começou a pandemia, eu mesmo comecei a estruturar meus treinos, né? Como eu faço educação física, eu já tenho um contato muito bom, já tive experiências também de estar em outros clubes, treinar com atletas olímpicos. Então eu tive uma base de treinamento muito legal e estando dentro da educação física a gente consegue conciliar isso muito melhor. Então essa orientação de treinamento é toda ela feita por mim, minhas estruturas, meus planejamentos. Já fazem 3 anos que eu mesmo sou meu próprio treinador. Esse trabalho que tu fazes e a própria prova em si é muito individual, né? É tu contra ti mesmo. E como é que tu desenvolve a tua cabeça nessa situação toda? Tu tem, como é que tu faz esse trabalho de mente? Tu tem que ter um trabalho muito forte, né, para te poder ter evolução no trabalho, ter motivação. Como é que tu faz esse trabalho de mente? Sim, exatamente. Esse trabalho mental que tu diz é até engraçado, porque semana passada, na sexta-feira, eu fiz minha primeira sessão como psicólogo. Até então nunca tinha tido, foi uma experiência bem legal para mim, que também foi através do suporte do meu clube lá de Juí que eu consegui a psicólogo, porque eu estava sentindo que estava precisando, estava chegando agora nessas competições mais importantes e o atleta que quer render, ele precisa ter um acompanhamento mais de perto, de psicólogo, nutricionista, tudo que o atleta puder ter para melhorar o desempenho dele, ele precisa utilizar. E durante a pandemia ali foi principalmente um momento daqueles que estava todo mundo dentro de casa, então o meu sair para treinar era o momento de poder extravasar, de poder sair de casa, poder espairecer um pouco. Então o primeiro ano ali, 2020, foi muito mais nesse sentido. E aí quando eu comecei a render, por mais que 2020 eu tenha treinado o ano inteiro sem competir, eu comecei a render, comecei a perceber melhor, eu falei, cara, dá para começar a sonhar um pouquinho em coisas mais altas, né? E aí já entrei o ano de 2021 ali, treinando ainda mais, muito mais, e comecei a estipular metas. A primeira meta foi, eu quero ser o campeão gaúcho.
Até então não tinha tido essa oportunidade. Eu havia sido, pela equipe da UFSM, campeão gaúcho do revezamento 4x100 e do 4x400, mas de forma individual eu nunca tinha sido campeão. Então, o ano de 2021 a meta era, quero ser campeão gaúcho, não é vou tentar, é quero ser. Botei isso na cabeça, aconteceu, eu ganhei os 100 e os 200 metros. E de quebra ainda, como eu já tinha citado antes, eu fui medalhista no Campeonato Brasileiro Universitário. E a partir dali, comecei a querer sonhar um pouco mais alto, com algumas outras competições de nível mais forte. Tanto é que quando eu ganhei o Campeonato Gaúcho, eu fiz pela primeira vez o índice para o Troféu Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, que é a competição mais forte do país, da América Latina. E ano passado eu tive a oportunidade de participar dessa competição aí pela primeira vez. E até essa competição ali, 2022, quando eu voltei para Santa Maria, até o momento dessa competição, que foi ali em junho, eu estava completamente focado nela, com a mente completamente focada para essa competição, tanto é que eu cheguei lá e fiz minha melhor marca da vida, né? Foi lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, onde foi o palco dos Jogos Olímpicos. Então tem todo um externo que faz essas coisas se direcionarem para darem certo. Só que aí a partir dali, como eu já estava bastante estressado com questão de trabalho, aulas, treinamento, comecei a ter uma queda muito grande. Tanto é que eu fui para o Campeonato Brasileiro Universitário depois, em setembro, e acabei ficando em sexto. Eu vim de uma posição onde eu tinha ficado em terceiro, cheguei no Campeonato Brasileiro lá, fiz uma marca melhor do que a do ano anterior e ainda assim acabei ficando em sexto lugar. E aí ali eu comecei a perceber, eu vou precisar procurar ajuda no sentido psicológico, porque a parte mental era o que eu tinha muito forte e acabou estando contra mim em alguns determinados momentos, né? Tanto é que chegou depois desse Campeonato Brasileiro, teve de novo o Campeonato Gaúcho ano passado, e era uma competição que eu sabia que eu teria grandes chances de ser campeão novamente. Fui bicampeão dos 100 e dos 200, mas foi um momento, uma competição que eu só queria que passasse logo, queria que terminasse logo aquela temporada, entendeu? Porque eu estava realmente muito cansado mentalmente. E agora começando a fazer esse trabalho, eu já percebo, por mais que tenha sido sexta passada, já percebo que deu alguns toques melhores, já consigo me ligar um pouquinho melhor para chegar mais confiante e tentar melhorar ainda mais nas próximas competições. O que tu tem pela frente agora, Gustavo? Daqui a 2 semaninhas já embarcamos para Brasília, tem o Brasileiro Universitário. Só que essa competição, por mais que eu queira muito voltar ao topo, voltar a ser medalhista, eu acho que vai ser uma competição muito difícil, porque nesse momento ela vai valer vaga para o Mundial Universitário. Então a gente vai lá com peso nas costas ainda maior. Esse ano o Mundial Universitário é na China e é uma competição que eu tenho um sonho muito grande de participar dela, mas eu sei que as chances são muito baixas. Então já vou consciente para a competição de que, se não acontecer, beleza, seguimos trabalhando, mas se acontecer é comemorar e festa. E depois dessa competição, logo 3 semanas depois, eu já embarco para Cuiabá, no Mato Grosso, que daí é o Troféu Brasil novamente. Ano passado, de novo, eu fiz o índice para essa competição, então é o brasileiro mesmo, competir contra os casca grossa lá, que é uma competição que no ano anterior eu acabei ficando em 12º do país, então foi uma posição muito satisfatória para mim nesse sentido, tá entre os 12 principais atletas do país na minha modalidade. E depois, no final do ano, depois que passar o Troféu Brasil, só em outubro lá a gente tem o Campeonato Gaúcho para defender o título, buscar talvez um tricampeonato aí pela frente. Perfeito. E a equipe da universidade está dando todo o apoio que tu precisa? Nas competições universitárias, sim. Isso eu não posso me queixar de forma alguma ali. A gente tem o apoio de inscrição, transporte, tudo que é necessário. Obviamente a universidade nem sempre consegue cobrir tudo. Por exemplo, em dias de competição a gente já tem que se programar para levar um dinheiro para pagar o almoço. Mas, claro, a estrutura da universidade é feita para o ensino e não de fato para o esporte, né? Embora eu acho que deva se pensar, sim, em dar uma estrutura. Até é legal a gente já comentar que a gente teve o projeto do PIARES aprovado, que é o Programa Institucional
não sei certo a sigla, mas é para que os atletas de alto rendimento possam entrar na universidade, e acredito que isso possa ser uma virada de chave aí para o esporte no Brasil, porque a gente ter os atletas de alto rendimento dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? Ainda mais pensando dos atletas depois que terminam a carreira e viveram só do atletismo ou só de qualquer outro esporte aí, e não tem uma formação, acaba sendo bem prejudicial, né? Porque o cara viver só do histórico de atleta, às vezes nem sempre é benéfico. Tens algum agradecimento especial a fazer aí, Gustavo? Tenho muitos. Principalmente aos meus amigos. Eu acho que eu até brinco, tem um lema que eu falo que é a amizade, para mim é o mais importante. Que ano passado, principalmente por ter sido um ano muito mentalmente cansativo, foi o que me deu suporte para continuar, para seguir. Minhas amizades foram as mais importantes. Meus pais, sem dúvida nenhuma, que são que me dão suporte aqui em Santa Maria. Eles são lá de Venâncio Aires, mas financiam, entre aspas, meu aluguel para eu poder morar aqui. Então tudo que eu faço aqui é graças a eles, para poder continuar. E a galera que me apoia sempre, o pessoal da For Training aqui da Faixa Nova, que desde quando eu voltei para Santa Maria, eles me deram uma oportunidade de emprego ali. Agora já não sou mais funcionário, mas eles continuam me apoiando e me patrocinando. Extra isso, hoje o meu trabalho, que é a Pro Elite Assessoria de Corrida, e também a galera do Soldiers, onde eu sou preparador físico. Já aproveito para convidar a galera para a final domingo, final do Gaúcho Ball, final do Gauchão de Futebol Americano, onde a gente vai tentar trazer aí o octacampeonato para Santa Maria. Beleza. Alguma mensagem que quer deixar para o pessoal que está iniciando, que pretende iniciar, a gurizada que está assistindo? Cara, para a gurizada que está iniciando, eu comecei levando sempre na brincadeira, na esportiva. Sempre procurei ter prazer nas coisas que eu fazia. E hoje, se eu faço educação física, se eu continuo no atletismo, é pelas coisas que o esporte me proporcionou, pelas alegrias, pelas amizades, por tudo que eu tive a oportunidade de conhecer através do esporte, seja ele futebol, vôlei, atletismo e todas as outras modalidades que eu já tive a oportunidade de praticar. Então seria isso, agradecer muito vocês também aí pelo espaço de estar aí aparecendo para a galera de Santa Maria, que é muito importante para nós de modalidades individuais, né? E quem quiser te apoiar aí, vai na rede social? Isso, quem tiver interesse em me apoiar, eu já quero até aproveitar para divulgar que a partir de julho eu vou iniciar um projeto pessoal. Tem, acho que 2 pessoas que sabem, então é bomba, é exclusivo. Vou iniciar um projeto que vai se chamar Sonho Olímpico. Dia 26 de julho vão faltar 365 dias para os Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. Então eu vou iniciar um projeto onde eu vou precisar contar com o máximo de apoio possível no meu YouTube, mas nas minhas redes sociais também, no Instagram, principalmente, que é o que eu mais utilizo, é GW Dalla Favera. Vocês podem me encontrar com a minha fotinha de perfil lá, que dá para saber quem é de fato, um corredorzinho com óculos. E pode entrar em contato comigo lá, que todo apoio sempre é bem-vindo. Eu já pude contar com diversos apoiadores para as diferentes competições que eu participei. Isso, sem dúvida nenhuma, sempre foi muito importante para a gente continuar na luta aí que a gente está, né? Legal, boa sorte, sucesso, né? Conta com a gente que precisar para a gente divulgar aí. Certo, muito obrigado pelo espaço aí, obrigado a todo mundo que está acompanhando. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin.